Eu tenho o melhor geladinho gourmet do planeta. Onde você comprar e não gostar, não paga de verdade. Por quê? Porque não é o único, mas sim o melhor. Me chamo Herbert Warner. Eu estou aqui hoje para mostrar para cada um de vocês que é possível coisas ruins se transformarem em coisas boas. Aos meus 17 anos de idade, eu saí da cidade de Manga, do norte de Minas, e fui morar em Capital Mineiro, em Belo Horizonte. Quando cheguei por lá, por meu ciclo que eu ali convivia, que eu estava, que eu habitava ali, né, eu envolvi no crime, na criminalidade. Isso, pessoal, eu estou falando hoje, pela primeira vez, para muitos que me conhecem, não sabem disso, e hoje eu quero falar para vocês e mostrar que verdadeiramente coisas ruins podem se tornar coisas boas. Pois bem, envolvi no crime, e quando eu fui ver, eu estava completamente envolvido no crime de alto escalão, né? Uma coisa que ninguém, pessoas próximas de mim, não acreditava que eu poderia sair daquilo, largar aquilo e viver uma nova vida. Pois bem, a minha última prisão, eu saí em 2015, e antes disso, eu tive a decisão, a ideia de mudar completamente de vida. Foi desde então que eu ganhei minha liberdade e resolvi recomeçar minha vida em outro local e vim morar em Pará de Minas, no ano de 2015. Chegando em Belo Horizonte, chegando em Pará de Minas, eu conheci, as pessoas falavam muito do Cristo Redentor. E desde então, as pessoas falavam que era um local sujo, local mal frequentado, que não era legal subir lá naquele local. Uma bela ocasião, eu resolvi ir lá, conhecer aquele local. Eu confesso, ao chegar naquele ambiente de paz, apesar de as pessoas falarem do local, mas um ambiente de paz tão grande que eu fiquei encantado, tanto com a vista e tanto com a paz que aquele lugar ali me passava. E desde o meu passado, eu sempre pensei, procurei fazer algumas ajudas. E acabou que no decorrer do tempo, as contradições da minha vida, não concluí nenhuma. E sempre isso ficou na minha cabeça, de fazer algo de bom, fazer algo poder mudar a vida das pessoas. E então, eu pensei, tive essa ideia de pegar aquele espaço e com cuidado, com dedicação, varrer, cuidar, poder, aquele lugar, se sentir um lugar melhor, um lugar, né, com o interior melhor, porque como era muito sujo, muito cheio de lixo, quer não quer, dava aquele ar de ruim. E nisso, tomei minha jornada para fazer isso todos os domingos. Todos os domingos eu saía de casa cedo e ia para o Cristo, limpava, cuidava, varria. E assim fiz sucessivamente, durante um ano. Fiquei anônimo, pessoas não sabiam, alguns outros sabiam, e ali fiquei. Todo domingo, saía da minha casa, ia para o Cristo, fazia meu objetivo, que era limpar, cuidar do local. Semanas variavam, às vezes eu ia, só varria, às vezes eu ia, tirava o mato, às vezes eu ia, né, sempre buscando melhorar, sempre eu vendo aquele local, aquela parte mais precária, e trabalhando naquilo, e fazendo aquilo, sabendo que ali poderia ter um potencial imenso de mudar, de ser um ambiente bacana, ser um ambiente bem falado, ao contrário do que era. E fiz isso, chegou na parte principal, que foi as escadarias, que é a parte que eu achava que era a parte mais crítica. E ali, sim, comecei todo domingo, fazer uma para-escada, muito mato, muito lixo, fui fazendo aquilo. Igual eu falei, poucas pessoas sabiam e ali eu fazia. O tempo foi passando, passou o tempo. Muito tempo depois, passou muito tempo depois, pessoas da cidade começaram a frequentar aquele local. Por lá ter uma escadaria muito longa, as pessoas começaram a fazer ali atividade física, exercício. Acabava que com esse dia de eu estar lá todo domingo, essas pessoas chegavam para fazer o trabalho, para fazer as atividades físicas, e estava lá eu, limpando, cuidando. Muitos não entendiam nada, muitos me viam ali
E não entendia muito porque eu estava ali, qual era o objetivo, se eu era alguma coisa que eu estava ali pagando, não sei. Todo mundo não sabia. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, foi passando, um sabendo, outro sabendo. E por aí foi uma longa jornada e difícil, viu? Muitas pessoas acham que às vezes é fácil. Não é fácil, é simples, mas tem que fazer. Tem que pegar e fazer com coração, dedicação, buscar sempre o melhor. Né? Como eu estava naquela visão de melhorar aquele espaço, eu vi que eu poderia melhorar aquele muito mais do que lá era. E assim seguiu a jornada. Um tempo depois fazendo isso, eu fui convidado pela Câmara Municipal a receber o título de cidadão honorário da cidade. Eu tive o prazer imenso de poder ir, poder receber, né, esse título e ser um cidadão paraminense. De fato, uma pessoa comum teve uma ideia, né, isso é importante, a gente saber que às vezes a gente quer ter uma ideia e não faça a ideia. A gente tem que pôr a ideia em execução. E fazer, e buscar, não importar o que as pessoas, o que segundos fazem, porque muitos acham que não dá certo, muitos acham que não vai dar, muitos acham que o achismo é a maior parte que temos, né, de empecilho. Então, não podemos ter isso como empecilho. Temos que acreditar no nosso potencial e saber o que a gente quer fazer e executar. Igual eu falei, não é fácil, mas é simples, é só fazer. E por aí foi. Recebi esse título, né, com muita honra, agradeço muito a Deus, primeiramente, né, por a oportunidade que veio surgir na minha vida. E desde então, sempre ali, cuidando, com o mesmo objetivo, fazendo a limpeza, manutenção do local. Né, participei de reuniões, participei de entrevistas daquele local. E isso foi ganhando repercussão. As pessoas ali começaram a frequentar e fazer aquele ciclo de amizade. Né? O que era 3, 4, 5, já foi para 10, foi para 15, e uma pessoa via que era bacana, e as pessoas que iam lá antigamente, que chegavam lá e viam o local já diferente, por fato de terem só limpado, que não é nada demais, mas era simples limpeza, fazia toda a diferença daquele local. E isso foi ganhando forças, pessoas se reunindo. Aí um belo dia eu lá, no meu trabalho, fazer aquilo que eu gostava de fazer, e eu faço de coração, viu, gente? Eu sempre fiz porque eu gosto, eu amo, e eu quero para a minha vida, eu quis isso para a minha vida, entendeu? E sempre fiz isso. Chegou um dia lá, uma pessoa, uma senhora, e falou assim, ô Weber, você está aqui já todo domingo mesmo? Será que um dia você não poderia trazer um isopor, não? Com a água mineral? Daí a gente pode até ficar mais tempo aqui. Se você trouxer a sua água para a gente ficar aqui, a gente poderia sentar aqui e ficar aqui um pouco. Você está aqui mesmo limpando, a gente fica mais seguro. Aí sim, falei assim, vou fazer isso. Cheguei em casa, conversei com minha esposa, falei com ela, a pessoa pediu para levar uma água, levar alguma coisa para, né, para consumir, para ficar mais tempo lá. Aí minha esposa falou assim, eu estava pensando em a gente fazer um negócio, criar um produto para você vender, por dia que a gente está gastando aqui com as coisas de limpeza, você vender lá, já que a pessoa está indo, e o dinheiro que você vender, você pegar e ajudar assim mesmo o projeto. Vamos fazer isso? Vamos. Um belo dia, eu viajando, cheguei de viagem em casa à noite, cheguei em casa, disse para minha mulher, falou assim, eu fiz geladinho para você experimentar. Aí eu falei, geladinho? Fiz. O que você experimenta geladinho? Porque é uma coisa que você pode pôr lá, está no calor, você pode colocar lá e as pessoas podem gostar. Para quê? Eu levantei, estava deitado, já levantei, fui à cozinha e peguei. Juro para vocês, a hora que eu tomei o geladinho, sabor de óleo, eu olhei para aquilo, pensei, isso é um produto, isso é uma coisa que as pessoas devem conhecer. Algo bom. Perguntei o que ela tinha feito, ela me explicou. Aí surgiu o melhor geladinho gourmet do planeta. É do planeta, de verdade. Surgiu isso e as coisas foram acontecendo. A ideia da barraca acabou, que surgiu já com o geladinho, com a água, foi que surgiu, né, nossa primeira barraquinha lá, o isopor. Você passa por favor, João? Aí surgiu uma barraquinha, no qual nós começamos lá a vender, né, água mineral para as pessoas ficarem ali mais tempo, e também nosso produto. E as coisas, como realmente é um produto de qualidade, um produto bom, foi ficando, e o local limpo, o local preservado, pessoas ali frequentando. Isso foi uma repercussão na cidade. Sempre mais, sempre foi aumentando aos passos, né, com dificuldade, com o tempo. Muitas pessoas às vezes acham que ali foi rápido, foi um estalar de dedo, mas não foi. É um processo que todos nós que queremos fazer uma coisa, a ideia que a gente tem, que se quiser fazer, por trás existe um processo. E esse processo a gente tem que viver ele.
tem que viver. Se não viver o processo, não adianta, não vai além do que a gente quer. E começamos aí nessa jornada, e o tempo foi passando, e cada vez mais se repercutindo, as pessoas mais passeando, mais indo no local, e sempre o cuidado, sempre aquele cuidado de um local limpo, varrido, sem lixo, sem caco de vidro. Aquilo ali, as pessoas, quem chega no local, percebe na hora e dá aquele ar de bom, de um local bom. Então as coisas simples da vida, às vezes, as grandes mudanças podem vir de coisas simples. Né? Às vezes, algo que muitos às vezes acham que um investimento alto, uma coisa alta, pode mudar o local, mas um simples gesto, uma atitude, um empenho, né, do fato só da limpeza, pode mudar o local completamente, né, que aí, como já estamos hoje, é um local, né, bem frequentado. Hoje a nossa barraquinha, já graças a Deus, é um trailer, onde podemos atender os nossos clientes, nossos amigos, e que desses longos anos fomos construindo várias amizades. Aqui temos 2 pessoas, nossos amigos, vocês que estão aí nos assistindo também, nossos amigos. É um prazer imenso poder contar nessa trajetória e mostrar que verdadeiramente coisas ruins podem se transformar em coisas boas. Então, aqui está, né? Ali a gente passou ali um pouco a gente fazendo as lixeiras para colocar no local, a gente fez lixeiras, fez várias ações, e nisso, como eu falei, foi passando muito tempo, e da nossa barraca, as coisas foram, graças a Deus, dando certo. Hoje temos o treino, como eu falei, e podemos receber todas as pessoas que estão lá. E eu tenho também, né, que falar, né, uma coisa muito importante, que nossos problemas não sejam para nos retroceder, mas sim para nos fortalecer. Temos que ter isso no coração, temos que sair daqui com essa frase no nosso coração, que nossos problemas não sejam para nos retroceder, e sim para nos fortalecer. Isso é muito importante. Obrigado a todos.